e os pecados humanos, né? Agora, outro dia em sala de atendimento, estava conversando com uma interagente e ela falando assim: eu não consigo imaginar um Deus castigando a minha gatinha, né? A gatinha, por mais que. E a gente vê comportamentos agressivos dentro do. Né? Por exemplo, é só colocar dois gatos juntos que não se conhecem, eles vão brigar. Significa que eles vão estar pecando porque eles estão brigando? Não, e significa que Deus vai punir um deles porque um estava certo e outro estava errado, né? Então particularmente eu gosto dessa polêmica porque a maior parte das pessoas usa o conceito de bem, de virtude, para subjugar os outros como se ao falar de virtudes, ao falar de virtuosidades, eu, né, a pessoa virtuosa né? E isso eu tô falando de vários gurus que a gente, gurus, não, porque assim, em sânscrito, o termo guru significa professor, né? E de certa forma, esse termo guru acabou sendo utilizado aqui no Ocidente para denotar aquelas pessoas líderes de seitas e tal, mas na origem o termo guru em sânscrito é professor, simplesmente professor. No termo que a gente usa estereotipado mesmo, né? Esses líderes de seita, primando pela virtuosidade, primando pela, digamos, muitas vezes a gente vê gente condenando o sexo, condenando, né, líderes religiosos. E recentemente eu até achei interessante o Papa falar que o sexo faz parte da vida e ele é sagrado. O bem do outro se torna o bem da tribo X se torna o mal da tribo Y, né? E nesse contexto, por exemplo, da astrologia, né? Então, por exemplo, começa-se uma espiritualidade ali na Índia. Ao lado da Índia, a primeira religião monoteísta que aparece é o zoroastrismo. Dentro da religião hindu, né, existiam os asuras, que eram os, digamos, os planetas malvados. Um desses planetas malvados era Vênus. Vênus se torna o deus monoteísta do zoroastrismo. Ao lado de onde foi a Pérsia e hoje é o Irã, tinha uma tribo chamada, né, a tribo dos hebreus, né, que hoje a gente conhece como os judeus. Mas o anjo caído, né, e um dos nomes de Vênus é Lúcifer. E o anjo caído para os judeus é o demônio, né? E eles cultuam Saturno, né? E então todas as características monoteístas dos outros deuses, dos outros planetas, eles reúnem em Saturno, né, criando uma entidade, né, um deus. Enfim, e aí o zoroastrismo ali também não se desenvolveu tanto, né, porque no fim das contas é a partir do judaísmo que surge o cristianismo e também o islamismo. Então as três religiões predominantes aqui no Ocidente surgem desse contexto da religiosidade judaica, então pra gente parece mais importante, mas lá na origem, se você for ver as características, né, do que Deus faz e do que Deus é, né, e aí o cristianismo, ao caminhar um pouco mais para o culto de um luminar, que é o Sol, né, ele começa a reunir algumas características do Sol, tanto que o dia santo para os católicos é domingo, o dia santo para os judeus é sábado, né, que é o dia em que Deus descansou, o sétimo dia, sétimo Saturno, né, enfim, que é o sétimo planeta.